Você sabia que tem gente que atrai espírito sofredor como se fosse um imã? E o pior, nem percebe. Mas você sabe por que não percebe? Porque carrega tanta culpa, tanta dor, que o campo dela vira abrigo para quem está perdido no astral. Fica comigo até o final desse vídeo para saber mais sobre esse assunto. Eu sou Paulo R. Bezerra, canalizador e mentor espiritual. E aqui no canal Queiro Portal do Ser, a gente fala de espiritualidade real, energia e os bastidores invisíveis da vida. Já se inscreve no canal, coloca esse sininho para lhe avisar sobre os vídeos novos e compartilha. Compartilha com seus amigos que também desejam saber sobre esse tema. Ah, e saiba que você não chegou aqui por acaso. Acolhe e se alegra com o seu despertar. Nessa minha caminhada de experiências com a mediunidade, eu já acompanhei casos marcantes, como o de uma mulher que vivia tomada por uma tristeza profunda e não sabia que abrigava no seu próprio campo o espírito, a consciência do seu pai que havia desencarnado carregando muita culpa. Ou de um rapaz com peso constante no peito e que, ao investigarmos, vimos que ele atraía entidades sofredoras porque se sentia responsável por tudo que dava errado na família. Isso, gente, acontece muito mais do que você imagina. Esses casos não são raros e tem algo em comum: o estado vibracional das pessoas. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Quando você carrega culpa, você se vê como vítima de tudo ou simplesmente esquece de si, a sua energia começa a desmoronar. O campo fica fraco, instável, sem direção. É como se você tivesse deixado as portas da sua vida escancaradas. E qualquer presença perdida, qualquer espírito carregado de dor, entra e se aloja. Isso acontece porque a culpa, ela te prende no passado. O vitimismo te faz parar no tempo e o autoabandono te desconecta da sua força. E qual é o resultado disso? Você vai se sentindo pesado, confuso, sugado, enfraquecido e, na grande maioria de vezes, triste. E nem percebe que tem coisas demais ocupando um espaço que era para ser só seu. E é aí que começa um perigo silencioso que muita gente, mas muita gente mesmo, vive sem saber. O seu campo ele começa a chamar o que vibra parecido. Se você está se sentindo perdido, sem forças, vibrando dor, culpa ou abandono, é isso que seu campo está emitindo. E o mundo espiritual, ele funciona por frequência. Eu acho que você já sabia disso, não? Se não, fique bem atento. O mundo espiritual, ele funciona por frequência. Você não precisa chamar ninguém com a boca. A energia já faz isso por você, por mim, por todos nós. Espíritos sofredores que também estão sem direção, sentem esse chamado e daí se aproximam de nós. Eles não vêm para nos possuir como nos filmes de terror ou esses filmes sensacionalistas. Vêm porque se sentem em casa. E qual é a casa? O nosso campo, que está vibrando na mesma sintonia, na mesma ressonância. Se instalam com a sua tristeza, se alimentam do nosso cansaço e vão ocupar o espaço. Olha como isso é importante que eu vou te falar. O espaço que a sua luz, a minha luz, a nossa luz deixou vazio.
uma certa feita, um senhor me procurou dizendo que sentia uma presença constante atrás dele. E tudo isso era sempre à noite. Não era exatamente medo, ele não sentia medo. Era um incômodo, uma sensação de que não estava sozinho. Você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes, principalmente na minha adolescência. Sentia como se alguma coisa estivesse próxima de mim e quando eu olhava, eu não via nada naquela época, não estava ainda com a evidência tão desperta dessa forma que é hoje, mas eu já sentia uma presença, um encontro. E ele me dizia, Paulo, parece que tem alguém caminhando comigo, mas eu não consigo ver. Quando nós começamos a fazer o trabalho no campo de trabalho espiritual, o que se revelou foi um espírito masculino, né? Que tinha tido uma experiência no corpo masculino. Um velho conhecido desse meu cliente de outras vidas. Alguém que o meu cliente, naquela existência, havia traído. E espiritualmente estava ainda conectado num passado distante, numa vivência onde os dois seguiram caminhos opostos. A culpa inconsciente daquela experiência, daquela vida, ainda vibrava no campo dele hoje. E você pode perguntar, mas Paulo, por que isso? Porque a culpa fica no nosso inconsciente e ela fica como se fosse um clamor, clamando para que a gente possa ser sensibilizado e começar a dar os primeiros passos para poder resolver. E essa culpa que ele nem lembrava, obviamente, né? Era o elo que mantinha essa presença, aquela consciência, ali ao lado, cobrando, rodando, espreitando. Foi preciso, gente, um processo de reconciliação espiritual profunda. E você já sabe, né? Isso leva um certo tempo, foram muitas sessões para poder ter essa reconciliação. E ela não aconteceu só com palavras, mas com a consciência vibracional. Apesar que quando você está consciente vibracionalmente, as palavras também, que ressoam como vibração, vão atuar de forma bem direcionada. E quando o meu cliente ele se perdoou a si mesmo e reconheceu que já não era mais aquele homem, a entidade, o espírito, a consciência espiritual, ela foi-se embora e em paz. Claro que sem paz, houve muitos trabalhos, muitas sessões para que isso acontecesse. O campo do meu cliente ficou mais leve, silencioso e pela primeira vez, depois que nós fizemos esse trabalho, tivemos mais algumas sessões, ele me relatou, Paulo, eu agora consigo dormir sem essa companhia. Mas vamos lá pensar. Qualquer pessoa que não tenha consciência do que está acontecendo, de imediato vai dizer que é uma perseguição espiritual, que tem um encosto, que estão sugando a sua energia. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos esquecemos que esses encontros, ou melhor, esses reajustes, acontecem porque há algo que precisa ser resolvido. Nada se aproxima por acaso, hein? Se um espírito sofredor vai se conectar ao nosso campo, é porque existe uma brecha, uma dor, uma frequência que permitiu essa aproximação, uma situação. E na maioria das vezes, isso está ligado a histórias antigas, culpas não resolvidas, vínculos do passado que pedem cura. É doloroso? Sim. Uma grande maioria de vezes, sim. Mas também uma chance de encerrar ciclos, libertar almas e o melhor de tudo, gente, libertar nós mesmos. E é aí que entra o ponto-chave de tudo isso. Não adianta só afastar a presença daquela consciência, daquele espírito, daquela entidade. Não é assim. Se você não entende o porquê da ligação, volta, bate, volta, fica ali. Mas sempre voltando.
É preciso limpar o campo? Sim, não mais. Mais do que isso, é preciso realinhar a consciência. Caso nós que estamos carregando esse desconforto. Porque enquanto isso continuar vibrando em nós, na mesma frequência, vamos atrair outras consciências que nós temos ligações pela dor, pelo medo, pela culpa, e esse ciclo vai se repetindo. Agora, quando nós nos posicionamos, nos fortalecemos por dentro e escolhemos não carregar mais o que não é nosso, aí sim o campo começa a se libertar. E essa libertação começa quando nós paramos de nos identificar com a dor. Enquanto nós acreditamos que tem isso tudo, que carregamos isso tudo, que vamos pagar por tudo, resolver tudo, o nosso campo continua chamando exatamente aquilo que nos sobrecarrega. Mas quando tomamos consciência, algo muda. Então nós precisamos ter uma percepção, nos posicionar, fechar as portas energéticas que estavam abertas e falarmos: isso aqui não me pertence mais. E é nesse ponto que o realinhamento energético acontece. Não é mágica. Deixa muito bem esclarecido isso aqui, gente. É uma decisão. Eu gosto muito de falar sobre isso. É uma decisão vibracional. Você decide. É quando você volta para o seu centro, ocupa o seu lugar no seu campo com firmeza e deixa claro, espiritualmente falando, que a sua energia agora está limpa, que está forte e que está protegida. Esse movimento de consciência, ele não só rompe a ligação com o que é denso, como também vai abrir espaço para reconciliações, cura e até libertações de outras almas envolvidas. Você se liberta e liberta quem também estava preso a você por dor. E o mais importante, quando você escolhe sair do lugar de vítima, que a gente adora, né? Ficar nesse lugar de vítima, não é legal. Quando escolhemos sair desse lugar e começamos a assumir a responsabilidade por nós, pelo nosso campo, percebam, tudo começa a mudar, a fluir, a andar, a resolver. O realinhamento não é sobre afastar o mal com a força. Vou afastar isso com força. Não, não é assim. É sobre fortalecer a sua presença, a sua luz, a sua consciência. E quando isso acontece, o que estava grudado no seu campo se solta. O que te rondava vai embora, porque a sua energia já não dá mais abrigo para aquela situação, para aquela dor. Eu costumo dizer nos grupos de trabalhos espirituais que eu participo, que olha como isso é importante, que você não precisa carregar mais do que te pertence. É isso mesmo. Você não precisa carregar mais do que te pertence. É isso aqui. Você não precisa se confundir com dores que não são suas. E você não veio aqui para essa experiência terrena, para essa experiência que para todos nós, ainda que seja dolorosa, é um momento de libertação. Você e eu não viemos aqui para ser morada de sofrimento, hein? Você veio para ser presença viva da sua alma no mundo. Quando o seu campo entende isso, quando você entende isso, tudo muda. As portas se fecham para quem não tem mais lugar. E você volta a ocupar o que é seu. Com firmeza, com verdade, com muita paz. Olha que maravilha! Olha que coisa maravilhosa! Olha
Como é prazeroso. Você vai ocupar, você e eu, nós vamos ocupar o nosso lugar com firmeza, com verdade, com paz. Isso é uma maravilha. Gente, estamos chegando ao nosso final, né? Nosso vídeo. Se essa mensagem ela tocou algo em você, se inscreve no canal Guia Portal do Ser. Toda terça e sexta-feira sempre um vídeo novo. Porque aqui a gente não romantiza a espiritualidade. A gente encara, realinha e transforma. Esse é o objetivo. Trazer conteúdos que você possa interagir, participar dessa interação e se sentir ali cutucado, mobilizado para essa transformação. Ok? Então, gratidão pela sua presença e te espero nos próximos vídeos.